certo? Então vamos lá. Quem aqui bate no peito e fala assim: eu fiz 4 anos de cursinho, sou bom demais, passei no vestibular? É. Hã? Ué, foi para Ouro Preto. A nossa sociedade hoje, ela pede um pouco pelo resultado, né? Uma pessoa que fala, eu passei no vestibular direto, ganha um pouquinho mais de reconhecimento do que aquela que demorou 4 anos para passar, né? Porque qual que é o interesse do cursinho? É passar, não é? É estar na faculdade, é entrar, fazer o curso superior. Quando eu meço, afiro a pressão ou a glicemia do paciente e falo com ele quanto que deu e manda ele embora, o que mudou na vida dessa pessoa? O que acrescentou a mais para ela, ou o que reduziu para ela de risco? Quando eu trabalho, principalmente com saúde, o meu trabalho tem que ser focado no resultado. Sempre quando se eu pego uma pessoa que é hipertensa, por exemplo, eu sei que só por ela ter hipertensão, existe um risco dela infartar ou dela ter um AVC. Então, quando eu pego uma pessoa que tem hipertensão, o que eu quero com ela é reduzir a chance de ela vir a ter um infarto ou um AVC. E não atender bem. Tem gente que fala assim: eu faço atenção farmacêutica na minha farmácia. Eu atendo muito bem meus pacientes. Atendo bem demais. Tá. E quanto que você emagreceu os seus pacientes? Quanto que você reduziu de risco cardiovascular? Quanto que você impediu ele de ter uma dor? Quanto que você reduziu de febre? Isso é o resultado. É isso que eu quero quando eu faço atenção farmacêutica. E esses resultados, eles têm que ser concretos. Então, a partir do momento que eu olho para um paciente e descubro o problema que ele tem, eu já vou ter que saber qual o resultado que eu quero obter com esse paciente. Um exemplo da questão de atender bem ou atender mal. Quem aqui conhece aqueles médicos que é uns cavalos ignorantes, mas te pega, te costa, te vira de embaixo da cabeça, olha seus exames e resolve o seu problema? Atendeu mal, mas foi resolutivo. Algum resultado ele conseguiu. Ele conseguiu resolver. Então, atender bem não é necessariamente fazer atenção farmacêutica. Fazer atenção farmacêutica é transformar a vida das pessoas. De algum jeito. Esse jeito tem que ser concreto e mensurável. Reduzir o risco da pessoa de infartar em quanto? Diminuir a escala a dor da pessoa em quanto? Hoje existem escalas para medir tudo. Não precisa inventar a roda. Se a gente pesquisa uma doença, a gente consegue descobrir um jeito de medir o nosso impacto como profissional de saúde dentro na pessoa com essa doença. Que resultados são esses? Então, os resultados clínicos, que é relacionado à biologia da pessoa, o uso de medicamentos, reduzir o peso, reduzir a pressão, diminuir a hemoglobina glicada, diminuiu o número de medicamentos, diminuiu a reação adversa. Então, quando eu trabalho com a pessoa que eu quero resultados clínicos, eu estou focando nisso. Se eu quero fazer um serviço farmacêutico para uma pessoa obesa, para pessoas obesas, o meu foco é peso, IMC. Esse é o resultado que eu quero ter. Eu vou fazer a minha intervenção e medir ela através do peso dos meus pacientes que vão perdendo ou ganhando durante a minha intervenção.
os resultados humanísticos. A pessoa aprendeu como usa um determinado medicamento, que é uma forma farmacêutica complexa. Ela compreendeu a doença dela, ela consegue se relacionar melhor com a sua doença. O resultado humanístico é um pouco mais não palpável, apesar de ter instrumentos para medir qualidade de vida, com compreensão, entendimento. E os resultados econômicos é o dinheiro que o paciente gasta para melhorar a saúde dele, ele está gastando menos dinheiro para obter ou o mesmo resultado ou um resultado melhor. Ou seja, o serviço farmacêutico não precisa ser de graça. Por quê? Para mim desenvolver um serviço farmacêutico clínico, eu vou precisar de estrutura, eu vou ter que estudar, eu vou ter um custo muito alto às vezes para poder ofertar um serviço desse tipo para um paciente. E não tem nada demais em cobrar, até porque tem pessoas que têm um pensamento que, se não cobra porque é ruim. Lá em Ouro Branco, na minha cidade, tinha um ginecologista que era o ó do Borogodó. Todo mundo gostava, as mulheradas iam tudo nele e tal. E aí, ele abriu um consultório na cidade vizinha, em Lafayette. E aí, quando ele abriu lá, ele falou assim, não, eu vou abrir aqui, já que eu estou entrando aqui agora, eu vou fazer R$20 a consulta. Sabe quantos pacientes ele atendeu numa semana? Nenhum. Sabe que o médico cobra R$20 a consulta? Eu vou pagar. Esse médico não sabe de nada. A própria sociedade já deu um valor, e é diferente de preço, para uma consulta médica, que quer dizer que se o médico cobra menos que aquilo, ele já não é tão de qualidade assim, só pelo valor, sem saber se o médico é bom ou ruim. Uma coisa muito importante para obter qualquer um desses 3 resultados aqui, são 2 palavrinhas-chave. A primeira se chama assertividade. Quem já ouviu essa palavra? O que significa assertividade? Ninguém cuida de ninguém. Eu cuido de mim. Eu sei o que é melhor para mim. Eu tomo as decisões da minha vida. Se eu sei o que é melhor para mim, quem sou eu para falar o que é melhor para o outro? O outro sabe o que é melhor para ele. Todo mundo sabe que fumar é ruim, não é? Por que as pessoas fumam, então? Cada um tem um motivo, você não sabe? Igual, eu já peguei um paciente no ambulatório que a pessoa queria ter um AVC para se aposentar. Quem somos nós para julgarmos uma decisão dessa? Quem esteve na pele dessa pessoa, ou viveu todos os anos de vida que ela sofreu e viveu, para chegar no ponto de tomar essa decisão? Nós temos que ser imparciais com a decisão do outro, porque ninguém entra na nossa. Por que nós vamos ter que entrar na do outro? Isso é um negócio muito difícil de aprender. Muito difícil. Porque eu trabalhava lá no município, os médicos iam tudo embora, né? Todos os médicos embora. Quem ficava lá, que trabalhava, eu era de Minas, trabalhava no Paraná, não conhecia ninguém, né? Logo, eu ficava no município porque não tinha para onde ir. Quem atendia as pessoas? Quem dava antibiótico? Quem dava ponto? Quem aplicava injeção? Passava controlado sem receita? Quem? Eu. Por quê? Vocês estão entendendo isso? Eu estava começando a cuidar. Mas, meu Deus do céu, esse povo tá faltando coisa. Coitado desse povo, meu Deus do céu. Vamos ajudar. E eu estava fazendo coisa errada. O certo não é atender e fazer no lugar do outro. O certo é mostrar para o outro, meu filho, olha, tinha que ter alguém aqui que tinha que te atender. Você tem que brigar para essa pessoa estar aqui. Não sou eu que tenho que fazer isso. Isso é muito difícil. E a gente lida com essa situação diariamente. E às vezes a gente quer fazer uma boa ação. E quando a gente faz a boa ação, eu sei que agora vocês vão tudo jogar cadeira em mim agora, mas a boa ação que a gente faz é para nós mesmos.
Teve uma vez que eu estava conversando com uma médica que ela chegou e falou assim: o posto de saúde não tinha colírio, eu atravessei a rua e comprei um colírio para uma criança que estava com infecção. Aí eu falei com ela: você ajudou você, não ajudou a criança. Aí ela ficou indignadíssima comigo. Mas como assim eu não ajudei a criança? Você, olha, e amanhã? E quando você não estiver lá? Como é que vai ser? E aí? Vai ter antibiótico? Vai ter colírio para outra criança? Não, né? Você tinha que falar: olha, minha filha, não tem, e não tem por causa disso, disso e disso. Tem que fazer isso, isso, isso. Infelizmente, a vida é assim. A gente tem que se desprender daquele conceito de carregar o paciente nas costas e andar junto com ele, ao lado. É trabalhar com o paciente. Não é para o paciente. Isso significa ser assertivo. Eu cuido de mim, você cuida de ti. Você quer que eu te ajude a te cuidar? Vamos juntos. Você não quer? Eu respeito a sua opinião de não querer se cuidar. A segunda palavra-chave para obter isso aqui é o empoderamento. Se cada um cuida de si e toma as decisões por si, a minha função como profissional de saúde é transferir o poder de decisão. Por exemplo, chegou uma mulher gestante, barrigão, na farmácia, falou assim para mim: eu não vou tomar isso aqui não. Jogou o blister no balcão. Fui ver o que era. Metronidazol comprimido. Para quem não sabe, é um antibiótico. E ela estava com infecção urinária. Aí, eu perguntei para ela: mas por que você não vai tomar isso aqui? Aí ela falou: não, porque eu li na bula, e na bula está escrito que esse medicamento faz mal para a criança. Para quem não sabe, o metronidazol ele tem um efeito teratogênico, mas nos primeiros 3 meses da gestação. Depois dos outros meses, ele é mais seguro. Mas ele não é isento de risco. A mulher não está 100% errada, entendendo? O que eu tive que falar com ela? Transferir o poder de decisão para ela. Você, olha, minha senhora, realmente, o metronidazol faz mal para a gestante, mas ele faz mais mal só até o 3º mês. Você está em qual mês de gravidez? Eu estou no 8º. Então, o risco do medicamento fazer mal para o feto é muito pequeno. Agora, você imagina você não tratar essa infecção urinária que a senhora tem. Qual que é a chance da bactéria ir lá e atacar o seu feto e ele ter infecção? O que a senhora acha que é melhor para a senhora e para o seu filho? E ela, vocês estão percebendo que ao mesmo tempo que eu fui assertivo, não fui: meu Deus, tem que tomar! Né? Eu fui e empoderei ela para a tomada da decisão. Realmente, agora que o senhor me explicou, eu vou usar o metronidazol. E se ela dissesse que não ia usar o metronidazol? Olha, senhora, a senhora não vai usar, mas eu queria acompanhar a senhora durante esse período que a senhora não está usando. Eu tenho que respeitar a decisão dela, mas eu posso continuar junto com ela e avaliar se a decisão que ela tomou foi a melhor ou não. Quando você aprende a assertividade e o empoderamento, isso aqui, chove, começa a aparecer. Muito, muito. Principalmente o resultado humanístico, porque você começa a receber doce, não é? Recebe as frutas, recebe compota de doce, recebe garrafa de cachaça. E o tanto de garrafa de cachaça eu já ganhei. Então, o paciente reconheceu que você não é aquela pessoa de jaleco, dono do conhecimento, o cara estudado, o doutor, que está mandando ele fazer as coisas, não. Você é o parceiro dele. Você está ali para ouvir o que ele tem para te dizer. E junto com ele, ele está tomando a decisão da saúde dele, você está ajudando ele na decisão que ele tomou. E aí, quando ele percebe essa parceria, acabou. Você criou a relação terapêutica. Tem um segredo para criar isso? Não tem. Cada um vai achar o seu jeito. Não é à toa que tem as pessoas que são cavalo ignorante, mas que conseguem atender e resolver os problemas das pessoas mesmo assim.
Então, eu tenho que aprender a me desprender do outro e aprender a transferir o poder de decisão para o outro. Olha a responsabilidade, né? Porque eu tenho que saber isso, tem que estudar muito e estudar comunicação muito. Porque não adianta nada eu chegar para o paciente e falar assim, o captopril inibe a enzima conversora de angiotensina. Né? Isso não é transferir poder, né, gente? Pelo amor de Deus. Jesus, Maria, José. Não. Transferir poder é você garantir que a pessoa entendeu o que ela tem, ou o remédio que ela vai tomar, o problema que está acontecendo com ela, e ela vai tomar a decisão que ela acha melhor para ela. Para quem eu oferto esses resultados, então? A gente está muito acostumado a mexer com pessoa, mas a pessoa não é o único alvo do serviço. Eu posso fazer um serviço voltado para a família e posso fazer um serviço voltado para a comunidade também. Porque o serviço para a pessoa, a gente vê na faculdade, né? Porque a gente conhece muito a pessoa. Fisiologia é da pessoa. Bioquímica, da pessoa. Farmacologia, da pessoa. A gente faz um curso de saúde voltado sempre para olhar para um. Agora você pensa comigo, se tem uma cidade que a água é suja, tem um monte de verme, adianta ter 300 laboratórios de análises clínicas, albendazol e farmacêutico clínico? Não. Porque o problema da comunidade nem sempre é o mesmo da pessoa. E às vezes a doença ela é um reflexo de algo maior. Um exemplo. Teve um pesquisador, 2 pesquisadores na Inglaterra, nos anos 80, que eles pegaram todos os funcionários públicos da Inglaterra, do faxineiro ao primeiro-ministro. E foi seguindo com o passar do tempo. E foram vendo quem morria de infarto. Ah, esse aqui morreu de infarto, pegava e estudava por que ele morreu de infarto. Durante um tempo. Aí, a conclusão que eles chegaram. Fatores individuais, genética, fumo, hábitos individuais e tudo mais, era responsável por 40% das mortes por infarto. Os fatores do meio eram responsáveis por 60% das mortes do infarto. E o fator do meio que mais impacta na morte do infarto é salário. Não é bioquímica, não é fisiologia, não é cigarro, não é gordura, não é medicamento, é o salário. Quanto mais o funcionário público inglês ganhava, menos ele morria do infarto. Ele conseguiu provar isso estatisticamente. Olha que loucura. É um negócio maluco, né? Que quem está matando as pessoas de infarto não é o coração, é o dinheiro. Aí você pensa, mas como que o dinheiro mata? A pessoa que tem menos dinheiro, ela vai comer comida da pior qualidade, vai ingerir mais sal, vai fazer menos consulta preventiva, vai pagar menos profissional. Então, tudo isso aí que é culpa da falta do dinheiro, lá no fim vai resultar no infarto mais cedo do que a pessoa que tem dinheiro. Quem bebe mais no Brasil em volume de álcool? O rico ou o pobre? O volume é álcool. Não... É. Quem tem adega em casa é rico ou pobre? Quem tem aqueles negócio de uísque em casa é rico ou pobre? Rico, né? O rico bebe mais que o pobre. Quem morre mais de cirrose? É o álcool que está dando cirrose? Uai, se quem bebe mais é o rico, como é que o pobre vai ter mais cirrose? Vocês estão percebendo que o meio está influenciando aí? O pobre bebe menos, mas bebe aquelas cachaças de R$2, cheio de metal pesado, metanol, né? Todas aquelas coisas aradas, aquelas bebidas de plástico lá que vende no supermercado. E o rico não, bebe um negócio tridestilado, né? Que é uma coisa, né? Então, o próprio fato de ser pobre ou ser rico está determinando a morte por cirrose, independente do volume de álcool. Olha que coisa maluca. Então, sempre quando eu for pensar em mais de um, família ou comunidade, eu tenho que pensar no meio. Por isso que eu tenho que sair da farmácia e ver onde é que ela está. E ver o que acontece ali. Porque às vezes o que está indo lá
consultar comigo, ele está trazendo um reflexo do grupo. Vou contar um caso. Trabalhava no posto de saúde, Dona Isabel, uma senhora, tinha depressão, chegava todo dia no posto com dor. Chegava, reclamando. E lá, o médico que atendia ela era o médico do dia, né? Todo mundo tinha vínculo com a Dona Isabel. Então ela chegava lá, nós carregava no colo, levava para cima e para baixo, arrumava a ficha e tudo. Mas o médico que atendia ela, era o médico do dia, só passava dipirona injetável. Então sempre que a Dona Isabel baixava no posto com dor, ela tomava uma injeção de dipirona injetável. E eu aplicava. E ficava lá. Eu falei, gente, tem um trem errado aí. Tem um trem muito errado. Aí eu conversei com o enfermeiro. Vamos fazer um negócio? Vamos. Aí nós pegamos a Dona Isabel quando ela chegou. Aí eu falei com ela assim, Dona Isabel, espera naquela salinha ali. E daqui a pouquinho o médico vai lá te ver. Ela, tá bom. Nós botamos ela na salinha, fechamos a porta e buraquinho da fechadura. Quando a gente olhou no buraco da fechadura, a Dona Isabel. Quando a gente abria a porta, o que acontecia? Posto de saúde, não vai só gente doente? Ela ficava sem graça de ir lá, né? Porque era o posto da doença, né? Só vai gente para pegar remédio, coisa, né? E ela tinha que inventar uma desculpa para poder ir no posto, porque a gente cuidava dela e atendia ela melhor que a família dela, que não estava nem aí. Não se organizava para dar uma fluoxetina de manhã, uma amitriptilina de noite. Nem isso a família era capaz de se organizar. E aí o que aconteceu? Eu fui lá na casa da Dona Isabel, juntei os irmãos e falei com eles, meu gente, o que é isso? E nós lá do posto estamos tratando a mãe de vocês melhor que vocês, a mãe de vocês, olha, ela só precisa de tomar um comprimido de manhã e um comprimido de noite, mais nada, e ter um pouquinho de atenção. Vocês são 5, vamos revezar aí, né, gente? Vamos organizar. E para a Dona Isabel, a gente falou com ela, Dona Isabel, a senhora pode vir quando você quiser. O posto está aberto para a senhora, não precisa de inventar nada não. Se você quiser vir conversar, pode vir, nós vamos te atender, nós vamos conversar. Olha o resultado clínico aí, ó. Redução de um medicamento que ela nem precisava estar tomando, que era dipirona, que ela estava simulando a dor. O resultado humanístico, ela começou a compreender melhor para que serve o posto de saúde, que não é só para atender a doença. A família se organizou melhor para poder gerenciar a terapia da própria mãe e dar mais atenção para a mãe. Olha o tanto de resultado que saiu da intervenção. É isso que é um serviço. É isso que eu tenho que pensar. Quando eu vou trabalhar a comunidade, aí o que as pessoas pensam assim? Vamos juntar os velhos e vamos fazer uma palestra. Né? Vamos falar de hipertensão. Sal faz mal, tem que tomar remédio de dia, todo horário que o médico mandou. Quem não sabe isso? Que paciente não sabe isso? Vocês acham que eles não sabem que hipertensão é por causa do sal e tem que tomar um remédio igual o médico mandou? Lógico que eles sabem. E aí você pensa comigo, você juntar um monte de velho e ficar ali conversando com eles 1 hora. O que eu quero com hipertenso? Eu não quero reduzir o risco de infarto, o risco de AVC, e através da pressão arterial, que é o meu indicador? Quantos milímetros de mercúrio abaixou a palestra? Esse não é o resultado que eu quero. Eu estou trabalhando com hipertenso. O resultado que eu quero é redução da pressão, redução do risco cardiovascular. O que a palestra fez? Perdeu o tempo do Zé e o meu, né? Você pensa aquele programa Bem-Estar. Ele é um programa bom e ruim. Por que ele é bom e ruim? Porque eles conseguem fazer a informação do jeito muito lúdico. Mas quem está do outro lado entendeu? Como é que eu avalio esse entendimento? Por exemplo, quem conhece aqui o Alcoólicos Anônimos? Como é que ele funciona? Uma pessoa vai lá na frente, conta a história de vida dela e senta. Acabou. Isso cura. Ou seja, é uma intervenção que causa impacto. Por quê? As pessoas vão ouvindo a história dos outros e vão pensando assim, gente, esse cara no fundo do poço conseguiu reerguer a vida, eu não estou assim, eu vou conseguir também.
Ou seja, está criando um capital social, está estimulando essas pessoas a produzirem mais, a irem mais na vida. Isso tem que ser pensado quando eu trabalho um serviço farmacêutico. Não é só chegar ali, executar o procedimento e tchau e benção e registrar. Eu tenho que pensar no que eu estou transformando a vida da pessoa. Onde eu quero chegar com essa pessoa? Qual o resultado clínico eu quero que essa pessoa tenha? Qual o resultado humanístico que eu quero que essa pessoa tenha? E qual o resultado econômico que eu quero que essa pessoa tenha? Um outro exemplo que eu vou contar para vocês. Seu Zé Piaiano é um senhor idoso, analfabeto. Ele morava na roça da minha cidade, né, na roça da roça. Morava com a esposa, não gostava dos vizinhos, então era um cara bem chato mesmo. E ele tinha DPOC, dislipidemia, diabetes e hipertensão. Tomava 9 medicamentos diferentes e ele consultava em Curitiba, no Angelina Caron, que é o hospital de cardiologia lá. Ele só ia na farmácia buscar os medicamentos. Lá no posto, ele não consultava com os médicos de lá, não. E aí, ele chegava todo dia com a receita ali. Ah, outra coisa. Ele queria dar uma brincadinha com a mulher dele de vez em quando. E eu tinha que ligar para todas as farmácias e mandar não vender Viagra para o seu Zé Piaiano, porque o cara era uma bomba relógio, né? Aí, ele chegou na farmácia, todo dia chegava com a receita lá, com aquele tanto de medicamento, eu ia lá, separava aquele bololô de coisa, entregava, tchau e benção. No outro mês, entregava, tchau e benção. No outro mês, entregava, tchau e benção. Até que um dia eu me toquei. Falei, tá errado esse trem. Seu Zé, sabe tomar esses remédios aqui? Sei tomar. Que remédio é esse aqui? Esse é o branco. Como é que você toma? De manhã e de tarde, tá. E esse aqui? O amarelo. Como é que você toma? De noite. E esse aqui? O mesmo do branco. Esse é o branquinho. Como é que você toma? De tarde e de noite. Só tem um trem errado. O seu Zé, você pode voltar aqui amanhã? Posso. Peguei os medicamentos dele, montei um organizador numa cartolina, como ele era analfabeto, eu usei cores, bolsos coloridos e tudo mais. Em uma semana, ele foi internado na emergência do Angelina Caron com hipotensão e hipoglicemia. Quase morreu. Por quê? Não tomava nada direito. Chegava lá no Angelina Caron, um médico cardiologista, Dr. Chochovski, 300 mil diplomas, não sei o quê, e pergunta o Dr. Chochovski para o seu Zé Piaiano, o senhor está tomando seus medicamentos? O que o seu Zé Piaiano vai responder? Que sim. Ele vai tomar xixi do médico? Claro que não. O que o médico pensa? Ineficácia terapêutica, né? Aumenta a dose e aumenta a quantidade de medicamentos. Ele tomava 3 metformina, 3 glibenclamida, simvastatina e mais um monte de coisa. Resultado. Quando ele saiu do Angelina da internação, ele voltou com 4. 1 para pressão, 1 para diabetes, 1 para dislipidemia e 1 para DPOC. E o alprostadil para ele brincar com a mulher dele. Olha o tanto de resultado concreto e mensurável aconteceu nessa consulta com o seu Zé Piaiano. Só de redução de medicamento já é um resultado concreto muito expressivo. Melhorou a saúde sexual do seu Zé Piaiano. Porra, velho, o cara tem a mulher dele ali, não pode fazer as coisas. Ele se sente melhor, se sentiu feliz. Ele ficou tão feliz, eu achei que quando ele ia chegar no município, ele ia me matar, né? Ele, não sei o quê, obrigado e tal. E virou fã. Relação terapêutica criada. Quando você cria essa relação terapêutica, acabou. O paciente, ele não te vê como inimigo, não te mente. Ele vai contar tudo aquilo que ele te escondia nas consultas passadas, que a primeira consulta é sempre mentira, né? Então, e aí você vai conseguir entrar mais no universo dele, certo? Então, em função do tempo, a gente não vai construir essa tabela aqui, mas eu vou explicar, porque essa aqui nós vamos ter que trabalhar pela internet. Quais são os resultados clínicos, humanísticos e econômicos que eu posso obter dentro de uma farmácia? Infelizmente, em função do tempo, a gente não vai poder trabalhar, porque eu prefiro focar na dinâmica do final. Tá. E como é que eu tiro isso, então, do papel e boto na realidade?
como é que eu faço esse serviço, então? Como é que eu faço isso de transformar a vida das pessoas, das famílias e das comunidades? O Conselho Federal de Farmácia, ele está em discussão sobre quais são os serviços farmacêuticos que o Brasil tem que ter. Por quê? Porque, infelizmente, a gente ainda não tem um consenso. Não tem as pessoas que pensam a atenção farmacêutica no Brasil têm discrepância entre si, pensam um pouco diferente. Então, acaba que a atenção farmacêutica que ensina no Rio Grande do Sul não é do Paraná, que não é de São Paulo, que não é de Minas, que não é de Sergipe. Então, o conceito, a ideia de cuidado é o mesmo, mas o como operacionalizar esse cuidado é diferente. Então, o Conselho Federal de Farmácia juntou várias pessoas que pesquisam atenção farmacêutica e tudo mais, e começaram a discutir o que é serviço farmacêutico e quais são os serviços farmacêuticos que a gente pode introduzir, né, para os farmacêuticos, pelo menos começar por ali. Esse documento foi para consulta pública, né? Quem aqui sabe, viu esse documento em consulta pública aí? Pouca gente, né? A nossa comissão de farmácia clínica, a gente viu que tinha algumas discrepâncias, a gente fez uma resposta pedindo alteração, e a resposta deu resultado, porque as pessoas que escreveram o documento vieram ao Rio Grande do Sul para saber por que a gente tinha escrito aquilo, e a gente bateu de frente que tinha coisa errada. E desse encontro, a gente conseguiu fazer um encontro com todos os professores de farmácia clínica do Brasil, que foi feito em Gramado, onde a gente conseguiu tirar as competências que o farmacêutico deveria ter. E todas essas consultas públicas que foram feitas, um outro grupo analisou. E um membro da comissão de farmácia clínica, que é o Gabriel, está lá trabalhando nessa análise das contribuições da consulta pública. O documento está quase pronto. Então, esse aqui é o bolinho no forno ali, quando está quase dando tim, né? Que ele vai sair no Rio Farma. Isso que a gente vai mostrar agora, ele vai sair no Rio Farma em outubro agora. Então, está meio escuro ali, mas isso aqui é um ciclo, tá, gente? Qualquer serviço farmacêutico tem que ter aquilo ali. Se eu for estruturar, não interessa o que eu vou fazer. Tem que saber acolher ou identificar a demanda que está chegando para mim, identificar as necessidades de saúde, apresentar esses problemas identificados, empoderar e priorizar com a pessoa qual o problema ela quer que